bem? Eu sou a professora Daniela e sabe que eu estava pensando sobre um assunto que talvez esteja em desuso. Desuso? E por que tu vai falar sobre esse assunto? Porque ele é extremamente necessário na vida dos nossos filhos. Sim, é um assunto muito necessário e que nós estamos em um momento que esse assunto foi esquecido. Livros e bibliotecas. Nossa, quando eu fiquei pensando e definindo esse assunto, eu pensei assim, a quantidade hoje em dia de conteúdo digital em vídeos ou conteúdos através de plataformas de áudio, são conteúdos que nós acabamos esquecendo do uso das bibliotecas. E sabem que as crianças, a maioria, os nossos filhos, não conhecem uma biblioteca e não sabem a funcionalidade delas. E isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Quando você assiste um vídeo que dissemina conteúdo, você não gosta que tenha atrás, normalmente, livros, porque lembra o quê? O que os livros lembram? Que aquela pessoa que está disseminando o conteúdo, ela, quem sabe, já leu todos aqueles livros, ou ela conhece os autores, ela pode falar sobre cada um deles, ela consegue transmitir aquele conteúdo. Mas por que nós não estamos dando a extrema importância para essa parte na vida das nossas crianças? Estava eu dando uma aula e falando sobre o lindo mundo da leitura para os meus alunos. E a atividade pedia para que eles desenhassem a importância do livro na vida deles. E eu contei para eles um episódio que aconteceu na minha casa. E eu disse assim, todos os dias à noite eu leio um livro para minha filha. E eu disse para eles assim, e eu não deixo ela ficar no celular à noite, porque o celular, eu digo para ela, eu falava para eles, que o celular não vai deixar vendo aqueles vídeos, coisas infantis, né? Tô falando de vídeos de desenhos ou aquelas outras coisas, não vão trazer o conhecimento para ela. Vão estar apenas só ali acelerando a cabeça dela. Então eu disse assim, e eu falo isso para minha filha todos os dias, que ela precisa ler para ter o conhecimento necessário na vida dela. Então, como ela não sabe ler, eu introduzo a leitura todos os dias na vida dela, diariamente, antes dela dormir. E eles disseram assim para mim, é verdade, prof, você não deixa ela ficar no celular. E eu falei, é mesmo? Como você sabe? Porque outro dia, na aula online, eles lembravam, a sua filha queria ficar no telefone. E você disse, não pode. Porque, o que eu disse para ela? Que era para ela fazer um desenho, ou uma atividade, ou ler um livro. E eles disseram assim, isso mesmo, prof, você disse isso. O quão importante é o nosso exemplo para os nossos filhos, para aqueles que estão nos olhando a cada dia. E a atividade proposta era fazer um desenho da importância do livro. Depois que eu conversei com eles sobre tudo isso que eu contei para vocês, eles tinham que fazer um desenho sobre o livro, a importância do livro. Veio perto de mim um dos meus alunos e disse assim, olha o que eu desenhei aqui. E ele tinha desenhado 3 pessoas da sua casa. Ele tinha desenhado a mãe, ele e a irmã. E ele me disse assim, e olha aqui o que tem. Na nossa frente tem um livro bem grande. Eu falei, por quê? Porque todos na nossa casa precisamos ler mais. Uma criança de 6 anos percebendo o exemplo daqueles que estavam ao seu redor, porque a irmã é mais velha, já sabe ler, e a mãe também, precisavam todos ler mais naquela família. O quanto nós temos utilizado as bibliotecas disponíveis ou até aqueles livros que estão na nossa casa, no nosso lar,
para incentivar a literatura nos nossos filhos, para incentivar a leitura e a disseminação de bom conteúdo. O quanto nós temos falado para eles que não só apenas clicar em botões vai fazer com que eles aprendam, e sim pegar em suas mãos e folhear as páginas para treinar a leitura diária. O quanto o uso da literatura tem tomado conta da sua vida para demonstrar para o seu filho que é importante aprender a ler, que é importante ler. Eu dizia para os meus alunos que quando eu era criança não tinha pesquisa no computador ou na internet. Conforme eu fui crescendo, que os computadores e a internet foram indo e foram aparecendo. Só que hoje em dia a evolução da internet fez com que nós acabamos nos esquecendo que existem atlas, que também existem livros que nós podemos ler e pesquisar ou procurar um novo conteúdo. E as crianças, elas precisam ser introduzidas diariamente neste conteúdo. Você precisa mostrar para o seu filho a importância de ler diariamente. Ele precisa ver em você o exemplo. Assim como esse meu pequeno aluno me disse, na minha casa, todos nós precisamos ler mais. Uma criança de 6 anos de idade percebeu que a sua família não eram leitores vorazes. A sua família estava longe dos livros e ele queria trazer aquilo para mais perto da família dele. Ele precisava daquilo e ele desenhou, porque ele ainda não sabia escrever. Então ele colocou e foi lá e falou para o adulto o que ele pensava e o que ele queria. Escute você o que o seu filho precisa, o que ele quer e mostre para ele a importância dos livros. Pegue aí na sua casa aqueles livros que vocês não estão usando e mostre para eles o quanto de conhecimento os livros trazem. Talvez na sua casa podem ter até livros da sua faculdade ou livros de quando você era criança. E mostre para eles o que você lia e o que você gosta de ler agora. A importância da leitura diária. Não se esqueça, as bibliotecas estão à sua disposição. E não só as bibliotecas virtuais. As bibliotecas que nós podemos ir lá e procurar e encontrar muitos conteúdos. Eu sou a professora Daniela e espero você no próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até mais!